Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Fala, povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Franguinho sem censura desse meio de semana. Deixa eu fazer aquele convite de sempre para você sentar na nossa mesa e degustar esse franguinho. Para isso, você tem que se inscrever no canal, tá certo? Se inscreve aqui embaixo, dura um segundo e meio. Vai, para você achar o botão de se inscrever. Você pode copiar esse link e compartilhar com seus amigos. Você pode curtir esse vídeo, você pode comentar esse vídeo e ajudar a gente a crescer e essa mesa ficar ainda mais saborosa, com pessoas legais para a gente acompanhar tudo o que acontece no futebol. E hoje é um programa mega especial, sabe por quê? Olha só a nossa mesa. Seu J. Júnior, seu Quartarolo, para a gente falar da gente. Debate Franguinho. Um debate bem temperado. O que tem de velhinho, né, seu Quarto, seu Jota? Jogando bola ainda, né? Hoje, né? É claro que a vida útil do atleta de futebol, né? Eu me lembro, né, nos anos 80, eu falava assim, vai chegar na Copa com 32, velho. Não, hoje 32 o cara tá jogando, correndo bastante, né? A gente teve aí o Fábio, mais de 40 anos, né? E ainda jogando e jogando muito bem. É o momento dos velhinhos no futebol brasileiro, Jota? Bom dia. Oi, Alê, meu levantador, transmitir jogos do Alê, se vocês acreditam. Vou contar rapidinho. Seu Quarta jogando, né, por um time e tal, e jogando contra a forte equipe do Banespa aqui de São Paulo. Eu jogava pelo time de Araraquara e deu um bloqueio, fiz um bloqueio lá sozinho, né? E eu, perto dos caras do vôlei, eu sou baixinho, né? E fiz um bloqueio sozinho, eu sozinho contra um grandão. Aí o Jota narrando, ponto do pequenino Alê. Nossa, já era baixinho, depois dessa, eternizou minha baixície. Mas depois ele cresceu muito, né? Profissionalmente. Mas é isso, Ale, por falar em idosos, né? Você tá falando de nós, né, Quartarolo? Está falando de nós, idosos, com muito orgulho, né? Mas é isso, cara. E no futebol, eu joguei um pouquinho de futebol, bati minha bola, né? Matei vontade, porque eu amava jogar futebol, né? E aprendendo, quando de repente o tempo foi chegando, a cortar caminho. Sabe aquele negócio de cortar caminho? Né? Você não vai mais no ímpeto, evidentemente, de quando você tinha 20, 22, 23, até 30, dá para fazer uma coisa meio arrojada. Né? Mas depois você vai cortando o caminho. E a gente está vendo isso. Né? Jogadores que ainda têm boa condição física, por quê? Porque a preparação física, né? Como melhorou, né? Hoje nós temos 1000 recursos aí com os fisicultores, os preparadores, para que também aqueles que passaram de uma determinada faixa de idade também se condicionem, né? E é o que a gente vê, em que você fala, peraí, né? E outra coisa também é o que você falou, né, Lê? A gente vem com essa cultura aí de que passou de não sei que idade, seja nessa ou naquela profissão, o cara já está, né? Não dá mais, não tem mais aquele vigor, aquela fibra e tal, né? Mas ele tem a experiência, né? E é o que a gente está vendo nesses jogadores, né? Estão voltando do futebol estrangeiro, né? Mais do futebol europeu, e que vem aqui e que estão matando a pau. Mas como diz o meu amigo Toné, o velho é um jovem que deu certo, né? Então a gente tem que acreditar. E eu lamento aqui a ausência do grande Amalfi, né, que propôs o tema, mas etaristicamente, se é que essa palavra existe, ele não quis participar, porque ele está com etarismo. Esse que é o problema. Então, estou puxando a orelha dele aqui, viu, Amalfi? Isso vai ficar registrado para a história, para a sua história. Olha, eu acho o seguinte, né? Eu acho que a medicina evoluiu demais em todos os sentidos. Né? Hoje o cara opera o coração, tira o coração do cara, o cara continua vivo, né? E faz a cirurgia. A medicina esportiva do Brasil sempre foi muito boa, né? E ela está acompanhando. Eu lembro do Sidorf, quando saiu do Botafogo, uma frase que ficou na minha cabeça, né? Porque ele falou tanta coisa legal,
Primeiro que ele ficou impressionado com o número de jogadores que são revelados ano a ano no Brasil. E ele ficou mais impressionado ainda com a forma como o Brasil recuperava jogador de um dia para outro. Falou, poxa, a gente joga no domingo, na quarta-feira está todo mundo inteiro para jogar. Pode não estar 100%, falou, na Europa a gente não conseguia fazer isso. Então, são coisas que você vai aprendendo e trabalhando com o que tem. E eu acho que realmente é um bom caminho para o nosso futebol, para você trazer, porque o Alê é um principiante, viu, Alê? Isso não tome como pejorativo. Você está começando a sua carreira, que é maravilhosa até agora, já conquistou tanto, mas eu e o Jota, né? Quando a gente começou, a gente se ombreava naqueles mais experientes, eles passavam coisas para a gente, e a gente aprendia com eles. Eu brinco sempre isso quando dou minhas palestrinhas aí, quando aparece, eu falo assim, olha, o experiente não é que saiba mais que o jovem, é que quando a gente erra, a gente não se importa muito e toca a vida em frente. É aquele goleiro jovem que, quando toma um frango, ele fica remoendo o frango e toma outro. O goleiro experiente fala, bom, tá bom, essa passou, mas vou continuar a minha vida. Então, a gente vai aprendendo a conviver com os erros, com os defeitos, apoiando-se em virtudes dos outros e vendo, isso serve, isso não serve, isso consigo fazer, isso não. E eu acho que isso vale muito para o futebol, e isso eu acho que eles trazem de bom para os jovens que estão começando no futebol brasileiro. Eu acho que é um intercâmbio maravilhoso. Par ou ímpar? Quem joga mais? Bom, já rolou o par ou ímpar aí, né? E o seu quarto, que não passa frio nunca, porque está coberto de razão. Tem 35 anos o Cano, né? Já entrou naquela faixa de veteranos e tem mais de 50 gols na temporada. Ó, par ou ímpar bom, hein? Acho que um é bem garoto e o outro nem tanto, né? O Paulinho do Atlético Mineiro, que é o parceiro do Hulk, e o Marcos Leonardo, que eu diria que nem tem muito parceiro assim, né, no Santos, mas o Soteldo que faz a parceria com ele. Jota, para o ímpar, na pelada, quem que joga no seu time sem camisa? Porque você tem físico para isso. Olha, o baiano Marcos Leonardo, né? Só 20 anos de idade tem o Marcos Leonardo. Primeira vez que eu vi o Marcos Leonardo em ação, e eu estava trabalhando, ele me chamou a atenção, né? Claro, a gente tem as informações e tal, mas quando você vê, quando você está sentindo ali o que o jogador está desempenhando, é diferente para você concluir alguma coisa, né? Não que a gente entenda mais que os outros, absolutamente. Né? Eu, por exemplo, em negócio de tática, eu sou um zero à esquerda, né? Discutir tática para mim é me torturar, porque não é um negócio que eu faço a digestão com facilidade. Mas quando você bate o olho num jogador, principalmente os finalizadores, né? Os goleadores, aqueles que definem, a gente vai, com o tempo, a gente vai tendo assim uma certa. Claro, vai ganhando experiência e tal, mas para definir alguns jogadores, você bate o olho e você fala: peraí, aqui é diferente, né? E eu, com o Marcos Leonardo, aconteceu isso. Cara de 20 anos, de idade, passou por aquele, vamos colocar assim, aquele problema, né? Ele ia viajar, faz a mala que você vai viajar, já está vendido e tal. De repente a venda não se concretizou, né? Ou vai ficar aqui no Santos e tal, e daqui a pouco ele foi para o jogo, né? Claro que a cabecinha dele ficou balançada, ficou bagunçada. Ah, mas ele naqueles jogos ele não rendeu. Claro, o cara tem 20 anos, já estava projetando a vida pessoal e profissional para o exterior, e de repente o negócio fura, né? Você vai ficar aqui. E o Paulinho já jogou até no futebol alemão, né? Ele passou pelo futebol alemão. Olha, na temporada eu levantei aqui os números dele, nós estamos começando novembro, ele já marcou 24 gols, né? No Mineiro, na Libertadores, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro. Por quê? É o que disse o Alê. Ele não é muito mais experiente do que o Marcos Leonardo, né? A diferença entre eles é de 3, 4 anos de idade. Mas um cara que lá fora fez um estágio muito legal. Tem gente que vai lá e não aproveita o estágio, né? Tem jogador brasileiro que aqui faz gol, é ídolo, e lá fora não emplacou nos times pelos quais passou. Então eu vou ficar com o Marcos Leonardo. Eu fico com ele, mas evidentemente, né, com honra ao mérito ao jogador Paulinho,
que está fazendo muitos gols com a camisa do Galo, Quartarolo. Jota, eu concordo em muita coisa que você falou sobre o Marcos Leonardo, né? E até o Ale foi muito feliz, né? Que ele não tem companheiros, né? O companheiro dele é o baixinho Soteldo, que inclusive ficou muito tempo fora, né? Para os mais jovens não vai adiantar nada eu falar, mas os mais velhos, né? Vão entender. Parece que era a dupla Mutter-Jeff, né? Um grandão e um baixinho, né? E resolvia. Eu acho o Marcos Leonardo excelente jogador, mas eu acho que ainda ele está em evolução. Ele é um grande centroavante, tem um futuro maravilhoso pela frente. Dos últimos centroavantes revelados pelo Santos, Yuri Alberto, Caio Jorge, eu acho que ele é o melhor. O Washington, que foi embora lá para a Inglaterra, tinha muita qualidade, muita virtude, mas a gente não viu, né? Não sabe como é que vai se desenvolver. Tomara que seja realmente um grande jogador. Mas eu acho o Marcos Leonardo excelente jogador. Só que esse Paulinho é impressionante, na minha opinião. Eu espero que aí no jogo Fluminense e Atlético Mineiro, o Fernando Diniz, que nas horas vagas é técnico da seleção brasileira, preste atenção no Paulinho. Eu garanto para você que ele joga mais que o Richarlison. Ou pelo menos está jogando mais que o Richarlison. Mais que o Gabriel Jesus em termos de finalização. Gabriel Jesus lá mata a pau na seleção, não sei o que acontece. Mas a verdade é que esse Paulinho é impressionante. O Ale que jogou, né, que entre nós aqui, aquele que pode falar como atleta, né, é aquele jogador que você não está esperando ele no campo, de repente ele aparece e faz o gol. Ele encontra caminhos e tem um tamanho legal para centroavante, né? Ele que não era nem bem centroavante, mas se adaptou bem com o Hulk ali. Eu acho que é um jogador muito, muito especial e subestimado nesse momento, inclusive no futebol brasileiro, por jogar em Belo Horizonte, que ainda continua aquele negócio do chamado eixo, né? Rio-São Paulo. É um jogador extraordinário, na minha visão. Pode até ser convocado e dar certo também. Mas, então, eu empatei o jogo. Marcos Leonardo, que é do meu Santos, poxa, grande jogador, eu acho que vai ser um jogador extraordinário, mas eu fico com o Paulinho, viu? Ali, agora a bola é sua. Ai, não tem mais ninguém. Cadê o Amalfi para me ajudar nessa? Eu vou contar uma história com o Paulinho. Eu trabalhei em jogos dele na Libertadores contra o Palmeiras, né? E era um momento que a dupla Paulinho e Hulk não estava passando por um bom momento. Né? E o Filipão tinha acabado de chegar, tal, o Cudê tinha mexido na posição dos dois, enfim. E agora parece que ele se encaixou. Eu acho o Paulinho é um jogador muito útil para a equipe, porque ele consegue jogar em mais de uma posição, né? Ele consegue se adaptar a outras funções ali no campo de ataque. E é um jogador que tem uma força física impressionante, assim, velocidade, força física para trombada, assim, é um jogador muito interessante. O Marcos Leonardo, por ter jogado aqui em São Paulo, né, tá jogando no Santos, e eu trabalhei em mais jogos, assim, e tem um momento que foi muito marcante para mim, para mostrar a fome que ele tem de querer jogar. Eu estava trabalhando num jogo Santos e Ferroviária, que foi remarcado por conta de uma chuva absurda, gigantesca, que caiu em Araraquara, no Campeonato Paulista do ano retrasado, e ele tinha feito 1 ou 2 gols na partida e tal, e veio perguntar para mim, assim, né, quando acabou o jogo, assim, quem que ganhou o troféu de melhor do jogo? Aí tinha me passado um outro jogador. Eu falei assim, foi fulano. Ele falou assim, o quê? Mas eu fiz 2 gols. Eu falei assim, eu sei, mas fui eu que votei, né? Só que daí eles repensaram e falaram assim, você ganhou. Ele falou assim, bom. E, tipo assim, a vontade do cara, né, de querer ser protagonista. E isso me mexeu muito, assim, eu achei muito interessante. Então, por estar mais próximo, por conhecer essa história e ver que ele pode ter um futuro muito grande, né? Todo mundo está falando assim que ele já merece uma chance na seleção. Não sei se é porque joga em São Paulo, não sei se porque ele tem uma grande condição, mas ele é um jogador de categoria de base muito forte e eu acho que ele pode fazer muita coisa ainda pela seleção. E ainda ele nem jogou lá fora ainda, né? Deve jogar em breve e deve melhorar a condição dele. Então eu vou de Marcos Leonardo. Cantinho da Série B com Luiz Ademar. Amigos do Franguinho, na rodada passada eu disse para vocês que teríamos novidades nesta rodada no G4 e temos mesmo. Após o término da 34ª rodada, a novidade é o Criciúma. O Criciúma entrou novamente no G4 e tirou o Juventude. Por quê? O Vitória, líder, empatou com o Juventude, quarto colocado, por 0-0. Perdeu a chance de antecipadamente garantir seu acesso, Vitória. Mais 99% já de condições de subir para a Série A e muito próximo do título. Vitória tem 65 pontos contra 59 de Sport, que perdeu, e do Atlético Goianiense, que perdeu. Os dois perderam, mas seguem em segunda e terceira colocação.
O Criciúma com 57 agora é o quarto, e o Juventude, que empatou, também tem 57, mas é o quinto, porque tem uma vitória a menos que o Criciúma. Essa é a novidade no G4, que tem Novo Horizontino, Guarani e Vila Nova também de olho. E lá embaixo a Ponte escapou, hein? Escapou de entrar na zona do rebaixamento, porque o Tombense venceu a Chapecoense. Tombense, Chapecoense e Londrina estão na zona de rebaixamento. O ABC já caiu e a Ponte tem um pontinho acima, mas está correndo risco a Ponte, hein? É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima! A última volta do ponteiro. Vou fazer a última volta do ponteiro para dizer que a gente não falou do Campeonato Brasileiro, vamos falar agora. Tem rodada hoje, daqui a pouquinho já passo aqui os jogos de hoje, mas é a parte de cima, mas a parte de baixo tá mais gostosa de acompanhar, né, Jota? A última volta do ponteiro, Jorge Cury. Sempre fui muito fã do grande Jorge Cury. Voz feia, né, Jota? É? Voz feia, né? Voz feia, é. Ele precisava ir numa fono, né, Quartarolo? Ele precisaria melhorar. A dicção dele era ruim. Ele que tinha também um irmão, Alberto Cury, né? Foi um dos grandes noticialistas do rádio brasileiro. E o Ivon Cury, cantor. Ivon Cury, sim, cantorzaço. Olha, Ale, eu vou lá para a parte de baixo. Santos 34, Goiás 32, Vasco 31, Curitiba e América Mineiro. Não vamos mais falar dos dois, né? Porque, infelizmente, para eles, não tem mais condição, né? Não tem. O Santos, eu vou falar do número de vitórias, né? Por quê? O Santos tem 9, o Goiás tem 7 vitórias, o Vasco tem 8 vitórias. De repente, esse número de vitórias aí pode, num desempate, né, levar esse ou aquele para fora da zona do rebaixamento. O Vasco pega o Cuiabá lá, né? O Santos tem o Flamengo, não é isso? E o Goiás tem o Bragantino, amanhã, em Goiânia, não é mesmo? Então, o Goiás está com a corda no pescoço. Bragantino ainda está acreditando que o Palmeiras possa ganhar do Botafogo, ele ganha do Goiás e aí fica um bolo de fubá ali, né, Quartarolo? E bolo de fubá com essa chuva, final da tarde, é uma beleza. A vovó fazia bem. Olha, eu só queria falar do jogo do Bahia ontem, né, que ganhou dos reservas do Fluminense, né, 1-0, gol do Everaldo, né? E no jogo sábado contra o Palmeiras aqui, que o Bahia não jogou tão mal, mas o Palmeiras merecia ter ganhado até por mais, se não fosse o Marcos Felipe, grande atuação do goleiro baiano, e também erros dos atacantes do Palmeiras. Mas naquele jogo eu perguntava, né? Até brincava, né? O pessoal tá achando que vai ganhar do Bahia porque viu o Rogério Ceni lá, mas não é o São Paulo hoje não, hoje é o Bahia, né? Aquela coisa toda. E o Everaldo ficou no banco até metade do segundo tempo. E eu me perguntava, poxa, o cara é artilheiro do time, por que o Rogério Ceni não escala o Everaldo para jogar contra o Palmeiras? Pelo menos para fustigar um pouco mais a zaga do Palmeiras, né? Os artilheiros sempre os caras ficam de olho. E a zaga jogou tranquilamente. Mas é uma estratégia dele. Daí, quando ele botou em campo, também não adiantou nada. Não jogou nada. Só tomou um cartão amarelo. Ontem ele começou jogando. Fez o gol da vitória sobre o Fluminense. E tem esse negócio que a gente não adianta discutir mais, né? Porque você colocar time reserva por causa de outra competição, você desequilibra tecnicamente o campeonato. Mas todo mundo está fazendo e já fez. Então, uma hora beneficia um, outra hora beneficia o outro, atrapalha um a outro. Não dá mais para reclamar e nem falar sobre o assunto. Só que com 37 pontos agora, o Bahia deu uma bela desafogada, né? Então, eu acho que ele vai saindo dessa pressão. É claro que as próximas rodadas é que vão contar essa história e eu aqui agora estou torcendo e rezando pelo Santos. Pai nosso que estás no céu, está feia a coisa. Está feia a coisa. Então deixa eu falar da parte de cima da tabela, Botafogo e Palmeiras que jogam hoje. É um jogaço, né, para acompanhar, né? Um jogaço lá no Engenhão. Acho que se o Botafogo vencer, né, tá muito perto, eu acho difícil perder o campeonato, mas daí vai... eu escutei, acho que a gente falou aqui na segunda-feira, né, que o Botafogo tava tendo dificuldade. Não, eu escutei na televisão, não foi aqui não, foi na televisão ali. Que o Botafogo tava sentindo a pressão de ser campeão. Tava tenso demais nas partidas. Pressão ruim. Né? Eu nem quero sentir isso, nem gosto. Mas assim, se é que isso aconteça, é o jogo para mudar tudo, né?
Porque se perder, a pressão só vai aumentar na obrigação, na vantagem que tem, e coloca uma pimenta boa no campeonato. Eu acho que o Botafogo não é favorito, eu acho que o confronto é muito igual, porque, né, jogam em 2 tapetinhos, né? O Palmeiras joga no Allianz, que é tapetinho, o Botafogo joga no tapetinho, que tá melhor e mais bem conservado, que é o Engenhão, joga com apoio da torcida, mas o Botafogo não tem sido um time absurdo como foi nesse primeiro turno, né? Só olhar aí os resultados das últimas partidas. Só uma coisinha, viu, Ale? Diga, Sabe o que eu acho engraçado? Desde segunda-feira, inclusive esse programa fica à sua disposição, né? E talvez você esteja nos vendo já com o resultado pronto. Então, tudo bem. Mas desde segunda-feira, desde domingo, né? As pessoas falam assim, não, porque o Palmeiras vencendo. Ninguém fala, se empatar, continua tudo igual. Se o Botafogo vencer, volta a 9. Tem um jogo a menos. Parece que só o Botafogo vai perder ou só o Palmeiras vai ganhar. Gente, é um jogo, você falou muito bem, é um jogo muito equilibrado. Realmente o Palmeiras está em ascensão. Mas espera aí, gente, são 6 pontos, não é para tirar de um dia para a noite, tanto é que não vai tirar nem ganhando hoje. Então eu acho engraçado essa visão, esse viés da imprensa geral, né? Ah, agora sim, poxa, parece que o Botafogo já perdeu o jogo. Se empatar, repito, mantém 6 pontos. E faltam quantas rodadas para acabar o campeonato? Pro Palmeiras, 8, né? E pro Botafogo, 9. Vai fazer 30 jogos hoje, tem um jogo a menos. Enfim, é muito ponto, 27 pontos pela frente. Amigos, chegamos ao final do programa, o Franguinho, direção já me avisa assim, pode encerrar quando quiser, numa calma, numa fleuma, que nem parece que o time dele vai jogar hoje. Mas enfim, é isso que a gente escuta. Jota, sempre um prazer, seu quarta também, como a gente falou no começo do programa, né, a experiência e as referências a gente tem que sempre escutar, e vocês são experiências vivas e referências vivas para todos os jornalistas de todas as funções da nossa profissão. Beijo para vocês. Se inscreve no canal, beleza? Se inscreve para ter muito mais referência e poder comer franguinho à vontade com a gente. Beijo, tchau. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.